Olá, salve, sejam bem-vindos. Vamos falar ainda de números racionais, hoje encerrando essa bateria de conteúdos, que é sobre os números racionais. Hoje nós vamos ver a raiz quadrada exata desses números racionais. Vamos ver alguns exemplos para que nós possamos compreender melhor como é que se faz para calcular a raiz quadrada exata de um número racional. Sigam-me, por favor. Muito bem, então, vamos lá. A raiz quadrada exata de um número racional positivo é um número racional positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Observe alguns exemplos. Exemplo 1. A raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque se nós fizermos 2 elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4. E nós indicamos dessa forma. Na linguagem matemática, linguagem simbólica, ficaria assim. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Se nós formos analisar geometricamente a raiz quadrada aqui do 4, observa aqui, se eu tenho um quadrado e esse quadrado tem uma área igual a 4, tá? Se a área desse quadrado é 4, então a raiz quadrada do 4 vai ser exatamente os lados desse quadrado. Você sabe que os quadrados têm os lados iguais, né? Então, um quadrado que tem a área igual a 4, ele tem os lados medindo 2. 2, 2, 2 e 2. Essa é a interpretação geométrica. Por isso também que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Vamos nos segurar nessa ideia e olhar para os outros exemplos. Observe o exemplo 2. 1/3 é a raiz quadrada do número 1/9. Por quê? Porque se nós fizermos 1/3 ao quadrado, isso vai ser igual a 1/3 vezes 1/3, que vai dar 1/9. E nós representamos matematicamente dessa maneira. Ó. Raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3. Como é que ficaria geometricamente? Bom, geometricamente, observe esse quadrado grande. Eu dividi aqui em 9 partes iguais. Se eu dividir em 9 partes iguais, cada quadradinho desse, no caso esse azul, ele tem uma área de 1/9. Ele corresponde a 1/9 do quadradão. Então a área dele é de 1/9. E um quadrado que tem a área igual a 1/9, ele tem os seus lados medindo cada um 1/3. Então esse quadrado tem aqui 1/3 de lado. Okay? Por essa razão que a raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3. Observe outro exemplo. 0,6 é a raiz quadrada de 0,36. Pois 0,6, se elevarmos ao quadrado, isso vai ficar 0,6 multiplicado por 0,6, que resolvendo isso é igual a 0,36. E nós representamos aritmeticamente, na linguagem simbólica da matemática, desse jeito. Raiz de 0,36 é igual a 0,6. Como é que nós entenderíamos isso do ponto de vista geométrico? Geometricamente, como é que a gente pode olhar para essa raiz quadrada de 0,36, que é igual a 0,6? Se nós pegarmos um quadrado grande, esse quadrado grande, e dividirmos ele em 10 linhas e 10 colunas. Quando nós dividirmos em 10 linhas e 10 colunas, nós estamos dividindo o quadrado inteiro em 100 quadradinhos iguais. Se você for conferir, aqui nesse quadrado grande, nós temos 100 quadradinhos iguais. Tudo bem? Ok. Então, cada quadradinho desse equivale a 1/100, certo? Cada quadradinho equivale a 1/100 do quadrado grande. Nós podemos chamar assim, 1/100 do quadrado grande. Ok? Então, olha só. 1/100 do quadrado grande. Perceba que nesse quadrado grande aqui, nesse quadrado lilás, essa parte lilás aqui,
ele tem exatamente 6 quadrados de base por 6 quadrados de altura. Se nós multiplicarmos o número de quadradinhos aqui, 6 vezes 6, isso aqui vai dar 36 quadradinhos. Certo? Então, se nós temos 36 quadradinhos e cada quadradinho desse equivale a 1/100º do quadrado grande, então quando nós multiplicarmos 1/100º vezes 36, 36 vezes 1 dá 36 sobre 100. E 36 dividido por 100 é 0,36, que é exatamente a área do quadrado lilás, que equivale a 0,36. Se um quadrado tem que ter lados iguais, então, se a área desse quadrado lilás é 0,36, é porque ele tem de lado 0,6, né? Por 0,6. Cada lado mede 0,6. Portanto, a raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Certo? Essa aí é a interpretação geométrica das raízes quadradas. Bom, estudaremos agora como determinar uma raiz quadrada exata de números diferentes, de números maiores. Por exemplo, vamos começar aqui com a raiz quadrada de 1024. Se eu quiser calcular a raiz quadrada de 1024, eu preciso decompor o 1024. Então, se nós efetuarmos a decomposição do 1024, o 1024 vai dar para dividir por 2, que vai dar 512. Dividido por 2 vai dar 256, dividido por 2 vai dar 128, que dividido por 2 é 64, que dividido por 2 é 32, dividido por 2 é 16, dividido por 2 é 8, dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2 e dividido por 2 é 1. Então observa que o 1024 é aqui, ó. 2 vezes 2, 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 ou seja, é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Ou então, 2 elevado à décima. Podemos dizer que o 1024 é 2 elevado à décima. E 2 elevado à décima nós podemos desmembrar dessa maneira. Fazemos 2 elevado à quinta, tudo isso ao quadrado. Só que 2 elevado à quinta é 32. Então nós temos aqui 32 ao quadrado. E 32 ao quadrado, gente, é 32 vezes 32. Portanto, como 1024 é a mesma coisa que 32 vezes 32, então a raiz quadrada de 1024 é 32. Por quê? Porque seria um quadrado, né, cuja área é 1024. Um quadrado que tem área 1024, quanto é que teria de lado? Ela teria de lado 32. Cada lado mede 32. Certo? Portanto, a raiz quadrada de 1024 é o número 32. Nós poderíamos ter uma outra interpretação aqui, ó, que é muito prático. Se eu decomponho 1024 de cada 2 números iguais, eu considero apenas um. Ó. Como a raiz é quadrada, de cada 2 números iguais, eu considero apenas um. Essa maneira é muito usada pelos estudantes. Então, quantos 2 eu tenho aí? Eu tenho 5 número 2. 5 números 2 multiplicando. E quando eu fizer 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32, que é exatamente a raiz quadrada, não é, do 1024. Seguindo em frente, observe o segundo exemplo. Determine o valor de raiz quadrada de 81/121. Então eu quero calcular agora a raiz quadrada de uma fração. Okay? Nesse caso, eu vou tentar decompor o 81 e o 121. Certo? Então vamos lá. Quando eu decompor o 81, a gente vai ter que 81 não dá para dividir por 2, mas vai dar por 3, que vai dar 27. 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3 é 3, e 3 dividido por 3 é 1. Então nós temos aqui, ó, o 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E quando a gente decompor o 121,
Não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. Vai dar para dividir apenas por 11. 121 por 11 dá 11. E 11 dá pelo próprio 11, que é 1. Portanto, 121 é 11 vezes 11. Certo? Então, 81 é 3 a quarta e 121 é 11 ao quadrado. Só que esse 3 a quarta nós podemos desmembrar em 3 ao quadrado. E aqui dentro do parênteses a gente resolve. 3 ao quadrado é 9, ou seja, 9 elevado ao quadrado sobre 11 ao quadrado. Como ambos os termos estão elevados ao quadrado, a gente pode escrever tudo dentro do parênteses elevado só a um quadrado. E essa fração elevada ao quadrado é ela multiplicada por ela mesma. Tá? Como 81 sobre 121 é 9 onzeavos vezes 9 onzeavos, então a raiz quadrada dessa fração, 81 121 avos, é o número 9 onzeavos. Certo? Nós poderíamos também, né, ver geometricamente que, na verdade, isso aí é um quadrado que ele tem, com certeza, digamos, 81 121 avos de área. Então, se ele tem 81 121 avos de área, é porque ele vai ter os lados 9 onzeavos. Então, cada lado dele equivale a 9 onzeavos desse quadrado. Certo? Aquela visualização bem popular, bem usada, se nós olharmos para cá, 81, desse grupo de 2, número 3, a gente considera um 3, e desse outro também. Então, se nós fizermos aqui, ó, 3 vezes 3, isso aqui vai dar 9. Ok? E aqui o 11, de cada dupla de 11, a gente considera 1. Então, aqui nós temos que a raiz quadrada de 121 é 11. Se a raiz quadrada de 81 é 9 e de 121 é 11, então a gente pode entender que a raiz quadrada de 81 121 avos vai ser, de 81 é 9 e de 121 é 11. Podemos entender rapidamente que a raiz quadrada é 9 onzeavos, como está aí na resposta. Tudo bem? Olha esse outro exemplo. Qual é a raiz quadrada? Veja bem, agora eu quero encontrar a raiz quadrada de um número decimal. Ó. A priori a gente olha e fica até assustado. Mas lembre-se, basta você pegar o número e dividir e transformá-lo em fração. Aí você pode me perguntar, mas e aí, como é que eu vou saber que tem que transformar em fração? Não, gente, você não é uma enciclopédia. Pense nisso. Você não tem que saber que quando é assim, faz assim. Até porque a matemática não é mecânica. Ela não é uma disciplina mecanizada, ela é analítica. Então, você tem que usar aquilo que a gente chama de raciocínio. Né? Se você acha difícil calcular a raiz quadrada de 4,41, quer dizer, visualmente é um negócio esquisito, complicado, então tente facilitar a sua vida. Olhe para o número 4,41 e se pergunte, o que é que eu devo fazer com esse número para tornar a minha vida mais simples? Para eu resolver de maneira mais fácil a raiz quadrada desse número. Então virão alguns pensamentos. Você aprendeu muita matemática até hoje, né? E um dos pensamentos certamente vai ser, bem, e se eu transformar em fração? Pode não me levar a nada, mas pode me levar à solução do problema. Então, transformando 4,41 em fração, nós temos 441 centésimos. Por quê? Porque quando a gente transforma um número em fração, o numerador é o número sem a vírgula. Se você tirar a vírgula do 4,41, você vai ficar com 441. E embaixo, aqui no denominador, você coloca o 1 e olha quantas casas decimais esse número tem. Ele tem 2 casas decimais. Ó. Uma casa, 2 casas. Então você completa com 2 zeros. Está aqui um zero, está aqui outro zero. Ou seja, 100. Se ele tivesse 3 casas decimais, seriam 3 zeros, 1000. E assim sucessivamente. Ok? Muito bem, então a gente vai decompor o 441 e o 100. Quando você fizer a decomposição do 441 em fatores primos, ó, o número 441 não dá para dividir por 2, porque ele não é par, mas ele dá para dividir por 3.
A soma dos algarismos é 9, então dá para dividir por 3. 4 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1, baixa o outro, 4, 14. 14 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 3 é 12, para 14 é 2, baixa 1, 21 por 3 é 7. Então vai dar 147. 147 ainda dá para dividir por 3. Ó. 14 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3 é 12, para 14, 2, baixa o 7. 27 por 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Né? E o 49 aqui vai dar para dividir só por 7, que vai dar 7. E 7 dá por 7, que dá 1. Ou seja, nós temos aqui a decomposição do 441, 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. E esse 3 vezes 3 podemos escrever assim, 3 ao quadrado, e o 7 vezes 7 podemos escrever 7 ao quadrado. E o 100? Quando você decompor o número 100, o 100 dá por 2, que vai dar 50, o 50 dá para dividir por 2, que é 25, 25 não dá por 2 nem por 3, mas dá por 5, que é 5, e o 5 dá por 5, que é 1. Portanto, você vai ter que o 100 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, ou seja, 2 ao quadrado multiplicado por 5 ao quadrado. Então substitui, no lugar do 441, a gente substitui por ele decomposto, 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E o 100 é a mesma coisa, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aqui no numerador, como todo mundo está elevado ao quadrado, a gente pode escrever os fatores no parênteses e repetir só uma vez o quadrado lá fora. A mesma coisa se faz no denominador, os dois estão ao quadrado, né? E aqui resolve, dentro do parênteses, 3 vezes 7 é 21, como ele está elevado ao quadrado, então mantém o quadrado. E no denominador, 2 vezes 5, 10 é elevado ao quadrado. 21 e o 10 estão elevados ao mesmo expoente, então a gente pode escrever entre parênteses 21 décimo e elevar só uma vez o quadrado. Ó. E 21, como o nosso número a princípio é decimal, então vamos transformar em decimal, fazendo 21 dividido por 10, que é 2,1. Basta arredar a vírgula uma casa para a esquerda. 2,1 ao quadrado. E 2,1 ao quadrado é 2,1 vezes 2,1. Como 4,41, que é 441 centésimo, é a mesma coisa que 2,1 multiplicado por 2,1, então a gente conclui que a raiz quadrada do 4,41 é 2,1. Ou seja, aqui ó, nós temos um quadrado que a área é 4,41. Então, quanto é que ele mede de lado? Cada lado mede 2,1. Por isso que a raiz quadrada do 4,41 é 2,1. E fazemos daquela maneira bem simples. Quando nós fizemos a decomposição do 441, olha, 3 vezes 3, nós tiramos um 3. De cada grupo de 2, a gente tira 1. 7 vezes 7, a gente tira um 7. Ou seja, 3 vezes 7, que é 21. Por isso que nós temos 21 aqui em cima. E aqui o 100, quando a gente decompõe, 2 vezes 2. De cada grupo de 2, a gente tira um 2. Ó. 5 vezes 5, de cada um grupo de 5, de 2 5, nós tiramos um 5. 2 vezes 5, isso aqui vai dar 10, e é por isso que nós temos aqui embaixo 10. Ok? Então, a raiz quadrada de 441 centésimo é 21 décimo. E quando você dividir 21 por 10, você vai ter o 2,1, que é a raiz quadrada do número que está, a princípio, na forma decimal. Tudo certo? Então, essa é a raiz quadrada de alguns números racionais que nós efetuamos. É muito importante ressaltar, gente, que nem todo número racional tem raiz quadrada, tá? Tem alguns números racionais positivos que não têm raiz quadrada exata. Então, para a gente resolver, a gente vai ter que buscar outra maneira. Essa daqui é só as exatas. Alguns números decimais têm raiz exata, como nós vimos o 4,41. Algumas frações também. Alguns números inteiros também. Tá? Mas nem todos. Certo? Muito bem, então vamos à tarefa. Tarefa de aprendizagem. A primeira questão você vai resolver geometricamente. Observe essas duas figuras, analise e depois resolva a letra A e a letra B. Segunda questão, determine a raiz quadrada desses 3 números aqui. Perceba que eles são grandes, você vai ter que efetuar a decomposição. Bizu,
decomponha os números e separa em grupo de 2. Cada grupo de 2 você tira um número. E aí multiplica eles, no final você tem a raiz quadrada deles. Certo? Terceira questão. Substitua a letra x pelo número racional verdadeiro. Por exemplo, eu tenho um número x que eu não sei qual é. Quando eleva ao quadrado dá 121. Qual é o número que elevado ao quadrado é 121? A mesma coisa nas demais. Certo? Questão número 4. Calcule o valor das expressões. Uma dica, na letra A você vai ter que decompor os números, certo? E aí para você calcular a raiz quadrada deles, essa expressão com raiz quadrada. E a letra B também, você vai ter que decompor os números para calcular a raiz quadrada das frações, certo? Quinta questão, você tem aí 3 afirmativas, você vai colocar entre parênteses a que for verdadeira, coloca um V, e a que for falsa, coloca o F, em todas as 3. E depois que fizer isso, você vem aqui na folha de respostas e confere as suas questões. As que você acertou, ótimo, passe em frente. Aquelas que você errou, volte e refaça de novo. Dê uma atenção especial para o seu erro. Eles são construtivos, tá bem? Muito obrigado, gente, pela atenção. É mais um grande tema que a gente encerra aqui, com os números racionais, certo? Nós vimos todos eles, né, de forma assim completa. Então, até a próxima. Nos vemos na próxima videoaula, estudando um próximo conteúdo.